Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 4. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Soberano Deus, uma coisa somente te pedimos nesta hora: que o Senhor desvende os nossos olhos para contemplarmos a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele cresça diante de nós, ao ouvirmos a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito venha tornar viva a Tua palavra em nossas mentes e em nossos corações. Que sejamos tomados, Senhor, de uma nova compreensão da grandeza, da majestade, do poder, da soberania, da autoridade do Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo. Que o Teu Santo Espírito venha falar conosco por intermédio da Tua santa palavra. Que o Senhor possa me usar, ó Pai, como lhe agradar, como lhe aprouver, para comunicar a Tua palavra santa de maneira clara e fiel ao Teu povo, a fim de que nos aproximemos do Teu Filho amado Jesus Cristo com temor e tremor, com reverência, com fervor. Ó Pai, que saiamos aqui tendo tido este encontro contigo, por meio da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, para a glória de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Podemos assentar. Será que existe cristianismo sem Cristo? A princípio a pergunta parece absurda, não? Pastor, cristianismo sem Cristo? É como perguntar, será que existe corpo sem alma? Ou será que existe vida sem batimento cardíaco? Afinal de contas, Cristo é, ou pelo menos deveria ser, a própria alma, a própria vida do cristianismo, não é verdade? Mas tragicamente em nosso tempo e em nossa terra, nós temos testemunhado justamente o contrário. Temos testemunhado o predomínio de um cristianismo que não fala de Cristo, que não aponta para Cristo, que não glorifica a Cristo Jesus. Por um lado, vemos a pressão na nossa sociedade, cada vez mais plural, cada vez mais relativista, influenciando cristãos a falar às vezes das virtudes cristãs, como a fé, como o amor, como a esperança, mas sem jamais mencionar a fonte de toda virtude, que é Cristo. Bem, isso faz tanto sentido quanto olhar para uma flor e ignorar o quê? O seu caule e as suas raízes. Você não teria a flor, não fosse pelo restante desse organismo que sustenta a flor. Assim você não teria as virtudes cristãs, fé, amor e esperança, não fosse por Cristo, aquele que gera esta virtude e que é a fonte de toda virtude. Mas aqueles que, por outro lado, ousam falar de Jesus, ousam mencionar o nome de Cristo associado à sua fé, à sua religião, retratam Jesus de uma maneira mais semelhante à religião deste século do que a sua definição nas Escrituras Sagradas. Daí ouvimos falar de vários tipos de Jesus,
No nosso cenário hoje, nós temos o Jesus terapêutico, que por sinal casa muito bem com a religião do bem-estar individual e pessoal. Nós temos o Jesus coach ou personal trainer, né? O Jesus treinador, que casa muito bem com a religião da performance, do sucesso. Nós temos o Jesus revolucionário social e reformador político, que casa muito bem com a religião do bem-estar coletivo. Nós temos também o Jesus paz e amor, o Jesus fazedor do bem, que casa com a religião da moralidade, da religiosidade humana. Para muitos, portanto, Jesus não passa de uma espécie de mordomo cósmico, que nós podemos acionar dos céus a qualquer momento para atender às nossas necessidades, sejam elas individuais, sejam elas coletivas, sejam elas de ordem material ou emocional ou até moral e espiritual. Como bem concluiu John Stott, os grandes líderes da igreja evangélica no século passado, se hoje nós somos, na média, na maioria, cristãos pigmeus, é porque nós cremos em um Cristo pigmeu. Somos cristãos minúsculos, porque cremos num Cristo minúsculo, ou temos uma visão minúscula de quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Mas enfim, será que Cristo é só isso? Será que essas são as únicas opções que estão disponíveis para nós? O Cristo do cristianismo não passa disso? Bem, nesta semana ao longo desta semana, a semana mais importante do nosso calendário, Semana Santa, em que celebraremos a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nós queremos retornar às Escrituras Sagradas para examinar o que elas têm a nos dizer sobre o verdadeiro Cristo. Isso de 3 ângulos diferentes. Hoje, primeiro, vamos falar sobre Cristo, o profeta. Na sexta-feira, próxima da paixão, falaremos sobre Cristo, sacerdote. E por fim, no domingo que vem, domingo de Páscoa, falaremos sobre Cristo, o rei. Cristo, profeta, sacerdote e rei. E vários aqui devem saber que profetas, sacerdotes e reis eram figuras bastante conhecidas no mundo antigo, especialmente do povo de Israel, no Antigo Testamento. Eram figuras de liderança do povo de Deus. Os profetas eram responsáveis por instruir e guiar o povo de Deus pela palavra de Deus. Os sacerdotes eram responsáveis por conduzir e mediar o culto do povo a Deus. E os reis eram responsáveis por governar e proteger o povo de Deus. Porém, como veremos hoje e nos nossos próximos encontros, todas essas figuras do Antigo Testamento, profetas, sacerdotes e reis, serviram como sombras ou como setas que apontavam para alguém maior, um outro profeta, um outro sacerdote, um outro rei, que viria cumprir perfeitamente essas funções. Alguém que seria superior a todos os profetas, sacerdotes e reis que o antecederam. E quem é este senão Jesus Cristo, o Filho de Deus em carne? Então hoje vamos falar sobre Cristo, o profeta. E para tanto, espero que você ainda esteja com a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4, se não abra novamente, nós vamos caminhar pelo texto, versículo por versículo. E logo no primeiro versículo nós vemos a primeira lição da noite, que é esta: Deus falou no passado pelos profetas. É isso que o texto diz logo na abertura da carta. Há muito tempo Deus falou. Como Ele falou? Muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Aliás, desde o primeiro momento, desde a primeira página, o primeiro livro, o primeiro capítulo da Bíblia, nós nos deparamos com um Deus que fala. Gênesis 1:1, desde a criação do mundo, nos deparamos com um Deus que falou. E assim criou tudo o que há. Isso por si só já é significativo. Por quê?
como nós ouvimos mais cedo no culto, na abertura deste culto, no Salmo 115, os deuses do mundo antigo, os deuses das outras nações, eram reconhecidamente mudos. Tinham boca, mas não podiam falar. Então, como os mensageiros, ou os profetas, os devotos desses deuses, podiam saber qual era a vontade dos seus deuses? Eles precisavam de alguém que pudesse examinar o curso das estrelas, o posicionamento do sol, da lua, das marés, das enchentes, o comportamento dos bichos e observar outros sinais da natureza para tentar adivinhar o que estava se passando pela cabeça dos seus deuses. Não o Deus da Bíblia, não o Deus das Escrituras, porque este Deus fala, este Deus falou de maneira clara, de maneira pública, para que todos pudessem ver e ouvir. E como vimos, muitos já sabem, nas primeiras páginas da Bíblia, Deus não só falou desde o início da criação, mas Ele criou tudo por meio do que falou. Deus disse, haja luz, e houve luz. Isso é tremendo. Você já tentou fazer alguma coisa, já tentou criar alguma coisa só pelo poder das suas palavras? Só pelo poder da sua voz? Algum pai aqui já foi frustrado ao dar uma ordem para o seu filho, que o filho não acatou? Ou se você tem um animal de estimação, já deu alguma ordem para ele, e o seu bichinho só ficou olhando para você, dizendo, não. Ou seu bendito celular já deu pane e você fala com ele, liga celular, liga, e parece que ele não parece ouvir a sua voz. Ou o carro que não dá partida, você fala com ele, liga, ele não liga. Mas Deus falou e tudo se fez, sem resistência, sem demora, sem frustração. O Deus da Bíblia é um Deus que fala, e quando Ele fala, as coisas acontecem. Por meio do que Ele falou, tudo foi criado. E não bastasse tudo isso, diz a palavra de Deus, que a criação de Deus continua falando sobre o seu Criador. Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram, proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Como a invenção, ou a composição, ou uma obra de arte, fala do seu Criador, do seu inventor, dá vestígios de quem criou, quem elaborou, pensou aquela obra, aquela invenção. Assim a criação fala do seu Criador, aponta para um Criador todo-poderoso. A ponto do apóstolo Paulo inferir em Romanos capítulo 1 que nós somos indesculpáveis, não há um que seja desculpável nesta terra, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto pela criação, seu poder, seus atributos. Então esse é um Deus que fala, que está falando desde o início da história, por meio da sua criação, de forma geral, para que todos possam ouvir. Mas também é um Deus que falou de maneira específica, por meio dos seus mensageiros autorizados, seus porta-vozes especiais, os profetas. Hebreus 1:1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E se você folhear as páginas das Escrituras, os livros do Antigo Testamento, geração após geração, profeta após profeta, você verá de quantas maneiras e quantas vezes Deus falou ao seu povo. Ele falou por meio de fogo, raios e trovões a Moisés no topo do Monte Sinai. Mas no mesmo monte Ele falou a Elias num sussurro suave. Quando falou com Ezequiel, Ele falou por meio de visões. Quando falou com Daniel, transmitiu o recado por meio de sonhos. Não só quando Deus falou, mas quando seus servos falaram em nome de Deus, também falaram muitas vezes e de várias maneiras. Amós falou por meio de oráculos, Malaquias por meio de perguntas e respostas, Jeremias por atos proféticos, Zacarias por sinais misteriosos. Em suma, Deus sempre fez-se presente na história do seu povo, e sempre se fez presente de forma audível, de forma que o seu povo pudesse ouvir e entender claramente a mensagem
e o recado de Deus. E muito do que eles falaram, muito do que Deus falou por meio dos profetas, nós temos registrado para nós aqui, nas páginas das Escrituras Sagradas. A própria voz de Deus, a própria palavra de Deus registrada para nós. Pergunta: quão bem compreendemos isso? Quanto apreciamos o fato de que o nosso Deus é um Deus que fala, que falou e que registrou para nós suas palavras vivas e verdadeiras nas páginas deste livro. Se somos um povo do livro, é porque somos o povo de um Deus que falou pelos seus mensageiros e que registraram as palavras de Deus neste livro. Mas quantos ditos cristãos nesta terra, quer eles se identifiquem como católicos ou evangélicos, dizem conhecer e crer no Deus das Escrituras Sagradas, sem contudo conhecer as Escrituras deste Deus. Dizem crer no Deus da palavra, mas desconhecem a palavra de Deus. Como eu disse a um amigo de escola, um jovem católico, a quem eu estava evangelizando no ano passado, um jovem que queria a todo custo saber qual era a vontade de Deus para a sua vida. Como ele podia saber qual era a vontade de Deus para a sua vida? E qual foi a minha resposta a ele? Sujeito, você quer conhecer a vontade de Deus? Você tem uma Bíblia em casa? Ah, tenho. Quanto você já leu? Não muito. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia? Não me lembro. Então não se surpreenda se você não conhece a vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Então abra a palavra de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Quero. Então abra a Bíblia e ouça Deus falar por meio das suas palavras, por meio da voz dos seus mensageiros, os profetas no Antigo Testamento e os apóstolos no Novo Testamento. Como escreveu certa vez John Wesley, o grande pregador metodista do século XVIII: sou uma criatura de um dia apenas, que passa pela vida como uma seta atravessa o ar, até que em alguns momentos não sou mais visto, caio em uma eternidade imutável. Quero conhecer uma coisa, diz Wesley, o caminho para o céu. O próprio Deus foi condescendente em ensinar o caminho. Ele o escreveu em um livro. Dê-me esse livro. A qualquer preço, dê-me o livro de Deus. Eu tenho. Nele há conhecimento suficiente para mim. Sento-me sozinho, só Deus está aqui. Em sua presença abro e leio o seu livro. Elevo o meu coração ao Pai das luzes, e o que assim aprendo, isso eu ensino. É isso que você tem feito com a sua família, com o seu cônjuge, com seus filhos. É isso que você tem feito com seus colegas e parentes. É isso que você tem feito com seus irmãos e irmãs da igreja. Você tem aberto este livro. Você tem procurado ouvir a voz de Deus na sua santa palavra. E o que você tem aprendido e ouvido, você tem passado para outros. Pois é assim que Deus quer nos falar. Assim como Ele falou ao seu povo no passado, por meio dos seus profetas. Mas há mais aqui no texto. O texto não diz apenas que Deus falou no passado pelos profetas, mas que Ele ainda fala hoje, no presente, por meio do seu Filho. Acompanhe a leitura, Hebreus 1, versículos 1 e 2. E veja o contraste, veja a progressão aqui do raciocínio. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Sim, Deus falou no passado muitas vezes e de várias maneiras, de Moisés até Malaquias. Mas se você conhece um pouquinho da palavra de Deus, você sabe que os próprios profetas, e o maior deles, aquele que foi tido como o maior dos profetas no Antigo Testamento, Moisés, ele mesmo profetizou, prometeu, anunciou que um outro profeta viria, maior que ele, a quem todo o povo deveria ouvir. Você pode anotar a referência ou acompanhar comigo a leitura de Deuteronômio capítulo 18, versículos 15, 18 e 19. Deuteronômio 18, versículos 15, 18 e 19. Pode anotar ou abrir
mas ouça atentamente a leitura do texto. Diz Deuteronômio 18:15, palavra de Deus a Israel por meio do profeta Moisés: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Pastor Moisés era profeta? Sim, ele acabou de dizer. Deus levantaria um profeta como ele. Moisés foi um mensageiro, profetizando aqui que Deus mandaria um outro profeta, um outro mensageiro como ele. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Levantarei do meio dos seus irmãos, versículo 18, um profeta como você. Porém minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Tudo bem, pastor. Moisés profetizou a vinda de outro profeta como ele, a quem o povo de Israel deveria ouvir. Como é que nós sabemos que Moisés estava falando sobre Jesus Cristo? A resposta está no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 5. Pode anotar de novo e apenas ouvir ou acompanhar comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 5. E qual não é a nossa surpresa ao ver Jesus, acompanhado dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, e quem apareceu lá com eles? Dois profetas, os dois maiores do Antigo Testamento, Moisés e Elias, os dois grandes mensageiros de Deus na história de Israel, para corroborar o quê? Para testemunhar o quê? O que Deus Pai disse a respeito de Jesus naquele instante. Mateus 17, versículo 5, o que o Pai disse sobre Jesus? Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Não te faz lembrar das palavras de Moisés? Deus mandaria outro profeta como ele? Ouçam-no. O próprio Pai confirmando na presença de Moisés, Elias e Pedro, Tiago e João, que Jesus era o profeta esperado e prometido para Israel, a quem eles deveriam ouvir. Isso tanto é verdade que quando você vai para o livro de Atos, capítulo 3, versículos 22 e 23, não vamos ler, apenas mencionar Atos 3, 22 e 23, ouvimos Pedro, que estava presente no Monte da Transfiguração, falando de Jesus como aquele profeta prometido por Moisés no passado, a quem todo o povo de Israel deveria ouvir. Então, por confirmação de Moisés em Deuteronômio, do próprio Deus no Monte da Transfiguração em Mateus 17 e do apóstolo Pedro em Atos 3, concluímos que Jesus é o profeta maior, superior, prometido, enviado por Deus, a quem todo o povo deveria ouvir. E não é exatamente isso que Hebreus está falando aqui, em outras palavras? Volte comigo para Hebreus 1. Hebreus está nos transmitindo essa lição nas suas próprias palavras. O que ele está dizendo? Sim, Deus falou no passado, muitas vezes e de diversas formas, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias, ou seja, neste tempo do fim, que foi inaugurado pela chegada do Filho de Deus, no tempo que é agora, no presente, Deus nos fala por meio do seu Filho, o último profeta. Se Deus falou de maneira repetida e variada pelos profetas, Ele falou de maneira única por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E se Deus falou de maneira parcial e provisória pelos profetas, bem, Ele falou de maneira final e definitiva pelo seu Filho, Jesus Cristo. O contraste não poderia ser maior. O que Deus fez no passado foi apenas uma sombra, uma preparação para o que Ele veio fazer por meio do seu Filho, o último e maior profeta, porta-voz e mensageiro dele. E qual é o significado e o peso de tudo isso? Significa pelo menos duas coisas. Significa que tudo que Deus falou antes da chegada no mundo do seu Filho Jesus Cristo tem que ser medido agora pela revelação final de Jesus. Mas também tudo que se fala sobre Deus desde que Jesus veio também tem que ser medido pelo padrão final do Filho de Deus encarnado,
Por quê? Porque Ele é a nossa autoridade final. Jesus Cristo, Filho de Deus em carne, conforme revelado nas Escrituras Sagradas. É a Ele que devemos ouvir, é a Ele que devemos nos reportar. Não a Moisés, como ensina o judaísmo. Não a Maomé, como ensina o islamismo. Não aos brahmanes iluminados por trás dos Vedas e dos Upanishads, como ensina o hinduísmo. Não a Siddhartha Gautama, o Buda, como ensina o budismo. Não a Allan Kardec, como ensina o kardecismo. Não ao Papa, como ensina o catolicismo romano. Não a Joseph Smith, como ensina o mormonismo. Não a Ellen White ou Charles Taze Russell, como ensinam o Adventismo do Sétimo Dia e os Testemunhos de Jeová. E não a Charles Darwin, Richard Dawkins e Stephen Hawking, como diz o ateísmo naturalista das universidades. Eles não são a nossa autoridade final. Não é eles que nos submetemos. Mas a quem? Jesus Cristo, Filho de Deus em carne, por meio de quem Deus falou unicamente, finalmente, definitivamente. Nossa autoridade final em matéria de fé e prática nesta vida e neste mundo é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, conforme é revelado para nós de forma inspirada, inerrante e infalível, somente nas Escrituras Sagradas. Mas pastor, isso não é cometer um ato de intolerância e arrogância religiosa? Não é intolerante e arrogante dizer que Deus só fala por Jesus Cristo e não fala por meio de outras religiões? Não, não é um ato de intolerância nem de arrogância, é um ato de humildade e submissão às Escrituras Sagradas. E questionar a Bíblia, questionar a palavra, isso sim é um ato arrogante e insubmisso. E querer calar a boca, amordaçar a Bíblia, isso sim é intolerância religiosa. Mas pastor, como é que podemos afirmar em nosso tempo, pleno século 21, que somente Cristo e o cristianismo constituem a verdadeira religião revelada por Deus, em detrimento de todas as demais religiões humanas? Bem, é justamente por isso, porque todas as demais religiões humanas não passam de religiões humanas. Mas é por isso mesmo que o exclusivismo do cristianismo é tão ofensivo ao ser humano, porque não foi inventado pelo ser humano, não veio de nós, não é uma religião fabricada ou inventada por homens, mas revelada por Deus. É por isso que o cristianismo tanto incomoda e tanto confronta, porque ele não é mais uma religião humana, fruto de invenção e imaginação humana, mas fruto do raciocínio e da revelação de Deus. Por isso mesmo devemos dar maior atenção à revelação de Deus em seu Filho Jesus Cristo, conforme registrado na Bíblia, a palavra de Deus. E isso faz ainda mais sentido à luz do restante do nosso texto nesta noite, à luz do restante das evidências que o autor nos dá acerca deste Filho, por meio de quem Deus falou. Então já vimos primeiro que Deus falou no passado, por meio dos profetas, e já vimos segundo que Deus fala no presente, por meio do seu Filho. Mas agora terceiro, nós vemos que Deus fala agora de maneira superior, por meio do seu Filho. Como uma joia preciosa e multifacetada, que pode ser apreciada de vários ângulos diferentes, conforme você rotaciona, né? A joia, a luz, o reflexo da luz, você pode ver os diferentes ângulos, as diferentes facetas e riquezas dessa joia. O autor aqui apresenta para nós a joia que é o Filho de Deus, a joia que é Jesus Cristo, de 7 ângulos diferentes, para nos mostrar a total superioridade deste Filho Jesus Cristo a todos os profetas que o antecederam.
E eu diria a todos os que o sucederam também. 7 coisas que ele nos diz sobre este filho. Acompanhem comigo a partir do versículo 2 de Hebreus 1. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do filho. Primeira coisa que ele nos diz sobre esse filho: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Bem, a ideia de herdeiro tem tudo a ver com a ideia de filho, não? Você está falando sobre o filho, por meio de quem Deus falou, o filho dá a ideia também de quê? De herdeiro, daquele que é o herdeiro, o detentor da herança que lhe foi dada por Deus. A linguagem aqui é de um filho, que é um herdeiro de tudo que pertence a Deus e de tudo que Ele criou. É uma linguagem também que vem do Salmo de número 2, versículo 8, que fala de um filho ou um rei apontado por Deus para receber as nações e os povos da terra como sua herança. E como sabemos que o Salmo 2 está no radar do autor, porque ele cita o Salmo 2 ainda em Hebreus 1, no versículo 5. Domingo que vem falaremos sobre esta passagem também. Mas interessante que o Salmo 2 diz que Deus daria a este rei, a este filho, todas as nações e os povos da terra. Mas aqui, em Hebreus 1:2, diz que ele foi constituído herdeiro não só de todas as nações, e de todos os povos, e de todas as terras, mas de todas as coisas, de tudo que há, seja no céu, na terra ou no mar. Ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. Então, alunos e alunas aqui, pensem nisso. Todas as civilizações humanas que você jamais estudou e jamais estudará, Suméria, do Egito, da Síria, da Babilônia, Grécia, Roma e daí por diante, todas as civilizações humanas, do passado, do presente e as que ainda virão, todas elas pertencem a este filho. E tudo que você jamais estudou, toda a fauna e a flora dos céus, da terra e do mar, todos os bichos e animais, tudo isso pertence a quem? A este filho. Ele é o herdeiro de todas as coisas, de tudo que há, tudo pertence a ele. Até porque, segundo, foi por meio dele que tudo foi criado. É a segunda coisa que ele diz. Olha a continuação do texto. Ele falou-nos por meio do filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Pense nisso, alunos e alunas. Tudo que há no universo, todos os milhões de galáxias, as milhões de galáxias e as bilhões de estrelas que povoam essas galáxias, até as partículas subatômicas, prótons, elétrons, nêutrons, e as mini partículas, subpartículas, os quarks e os neutrinos, tudo criado com maestria por Deus, por meio deste filho. Tudo foi criado por ele. Todas as leis que regem a natureza, tudo que há, pertence a ele, porque foi criado por ele. Mas existe mais, terceira coisa. Avance um pouquinho para o versículo 3. Você descobrirá que este filho também é quem sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Ou seja, ele não foi apenas aquele por meio de quem Deus deu a corda no universo e depois deixou que o mundo criado seguisse o seu caminho. Não, ele não tem apenas um papel passivo na criação, mas um papel ativo ao criar e ao sustentar, preservar toda a ordem criada. O que quer dizer que tudo aqui está de pé neste lugar, e cada um aqui que respira nessa noite, só o faz por permissão divina. Porque basta uma palavra para que este filho sugue todo o oxigênio desse salão, e os seus pulmões entrem em colapso, e você pare de respirar e pare de viver. Basta uma palavra dele que o Congresso Nacional rui. Por que ele não fez isso? Não sei, mas o poder dele. E basta uma ordem dele para que todo o universo entre em colapso, porque tudo é sustentado pela sua palavra poderosa. Ele criou tudo pela palavra e ele sustenta tudo pela sua palavra de poder. Quarta coisa, volte para o início do versículo 3. Este filho, constituído herdeiro de tudo, por meio de quem tudo foi criado, que sustenta tudo pela sua palavra,
Ele é o resplendor da glória de Deus. Bem, por tudo que você já viu até aqui, por tudo que nós já vimos, nós já poderíamos concluir que este Filho é tão divino quanto o Pai. É detentor da mesma glória e poder, porque só Deus criou tudo e só Deus sustenta tudo. Então este Filho, por meio de quem tudo foi criado, que sustenta tudo, só pode ser igual a Deus. Bem, para não deixar dúvida, ele diz isso no versículo 3, logo no início: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Note bem, o Filho não é apenas o reflexo da glória de Deus, como a lua, que não tem luz própria, mas que reflete o brilho do astro-rei, do sol. Não, Jesus não é o reflexo da glória de Deus, Ele é o próprio resplendor desta glória. Assim como o sol que não recebe luz de fora, ele emite a sua própria luz, o seu próprio calor, sua própria radiação. O Filho não recebe glória de outro, ele é o próprio resplendor da glória de Deus. Ele é tão detentor, compartilhador da glória de Deus como o próprio Deus, porque ele é Deus. Ele é o resplendor desta glória. Mas quinto, ele também é a expressão exata do seu ser. A linguagem aqui é da imagem exata de um rei ou de um soberano impressa sobre a face de uma moeda. As moedas do mundo antigo levavam a imagem dos imperadores, dos reis, das terras por onde aquelas moedas circulavam. A linguagem aqui é daquela imagem impressa na moeda, que é semelhante ou igual ao molde que era colocado sobre a moeda para formar aquela imagem. O autor está dizendo que o Filho é a expressão exata, é a imagem exata, perfeita de Deus. Porque como o próprio Filho disse, Jesus disse: quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um em essência, um em glória, em autoridade. Mas há aqui uma sutileza, não? Porque a imagem e o molde não são a mesma coisa, não é verdade? São coisas distintas. Assim também o Filho e o Pai, embora iguais em glória, em honra e poder, são distintos, pessoas distintas de Deus. É o mistério da Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito também, todos iguais em glória e honra, porém pessoas distintas. Assim também Pai e Filho, iguais em glória. O Filho é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser. Sexta coisa, avançando no versículo 3, Ele é o herdeiro de tudo, o Criador, o sustentador, o resplendor da glória, expressão exata, mas diz no final do versículo 3 que Ele, o Filho, é quem veio cumprir a missão de purificação dos pecados. Sendo o próprio Deus encarnado, o Criador e sustentador de tudo que há, o herdeiro de todas as coisas, o Filho é aquele que veio ao mundo para realizar a purificação dos pecados. Os pecados de quem? Não os dele, mas os nossos. Assim como um sacerdote que se apresentava perante Deus no lugar do seu povo para oferecer os sacrifícios que purificariam os pecados do povo. Mas você vai ter que voltar sexta-feira que vem para ouvir sobre Cristo sacerdote, então não vou entregar o mistério agora. Você terá que voltar para ouvir mais sobre Cristo sacerdote ao final desta semana. É a sexta coisa, foi Ele que veio fazer a purificação dos nossos pecados. E por último, sétimo, diz que tendo feito tudo isso, fim do versículo 3, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aquele que veio ao mundo nos purificar dos nossos pecados, pelo seu sacrifício na cruz, é aquele que voltou para os céus, completou a obra e assentou-se à direita da majestade, à direita de Deus, no lugar de glória, de poder, como um rei soberano. Mas sobre isso falaremos mais no domingo que vem, domingo de Páscoa, Cristo o Rei. Espero que você possa voltar e ouvir mais a respeito. Mas por tudo isso que o autor nos diz, estas 7
coisas, esses 7 atributos, esses 7 ângulos que falam da pessoa, da obra e do status do Filho de Deus. O que ele conclui no versículo 4? Que este Filho, ele não pode ser apenas mais um profeta, ele não pode ser apenas mais um porta-voz, mais um mensageiro dentre tantos. Não. Ele é muito superior a todos os demais profetas. É isso que ele diz no versículo 4? Não, ele diz algo diferente, surpreendente, não? Versículo 4 diz: tornando-se tão superior aos... E o que você esperaria? Aos profetas. Mas o que ele diz? Tornando-se tão superior aos anjos. De onde veio anjos? De onde ele tirou essa ideia de anjos? De repente anjos entraram aqui, se meteram no argumento. Por que anjos? Porque o autor diz lá no capítulo 2, versículo 2, o que você descobre em Atos 7,53, em Gálatas 3,19, que Deus revelou a lei ao povo de Israel por meio dos anjos, que entregaram aos profetas, que então entregaram a Israel. Então o judeu, ouvindo tudo isso, pode dizer: não, tudo bem, Jesus, o Filho, é maior que os profetas, mas no máximo ele é um bom anjo, um super anjo, e nada mais que isso. Não, diz o autor, não, ele não é apenas muito superior aos profetas, ele é muito superior também aos anjos, aqueles a quem Deus usou para revelar a sua palavra aos profetas. Por quê? Nenhum anjo criou tudo, e sustenta tudo, e é herdeiro de tudo. De nenhum anjo da Bíblia você pode dizer que ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Nenhum anjo veio morrer pelos pecados do seu povo na cruz, e nenhum anjo está sentado à direita da majestade. Não. Este filho, este profeta, ele não é superior apenas a todos os profetas, ele é superior aos anjos, a toda a ordem criada, até mesmo a ordem angelical, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Resumindo tudo e juntando todas as peças desse quebra-cabeça, o fato de que Deus falou pelos profetas no passado, Deus fala agora pelo seu Filho e falou de maneira superior por meio do Filho, que tudo isso tem a nos ensinar hoje. Por tudo que Ele é, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, o Criador, o sustentador do universo, o herdeiro de todas as coisas, por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez. E o que Ele fez, Ele não só criou tudo, como veio redimir os seus, por meio do seu sacrifício, fazendo a purificação dos pecados e assumindo o seu lugar de glória à direita de Deus. Por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez, o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo, não pode ser considerado apenas um guru espiritual, apenas um mensageiro religioso, apenas mais um profeta dentre tantos. Não. Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, é o profeta, o mensageiro final, o porta-voz definitivo de Deus, a revelação única, definitiva e final de Deus. Bem, no que tudo isso implica, 3 coisas, e com isso vamos terminar. Se Jesus, o Filho de Deus, é tudo isso e fez tudo isso, primeiro, nós devemos ouvir e atentar para a revelação do Filho de Deus nas Escrituras Sagradas. Como bem colocou Stuart Olyott, virar as costas para as demais religiões humanas, ou para as demais tradições humanas, ou para as demais filosofias humanas, é justamente e somente isso: virar as costas para as religiões humanas. Mas virar as costas para Jesus, virar as costas para o Filho de Deus, virar as costas para o Evangelho, é virar as costas para o próprio Deus. E isso Ele não deixará impune. O próprio autor diz isso. Mais adiante no capítulo 2, versículos 1 a 4. Se a palavra que Deus revelou por meio de anjos e profetas
ela foi cumprida. E aqueles que a desobedeceram foram castigados. Quanto mais serão castigados aqueles que ouvem o Evangelho, ouvem as palavras do Filho de Deus e lhe viram as costas. Isso Deus não deixará impune. Então, quem ouve a palavra de Deus hoje, quem está ouvindo a palavra de Deus hoje neste lugar, quer esta seja a sua primeira vez, segunda, terceira ou enésima vez, atente bem para o que Deus está falando neste lugar, deste púlpito, desta palavra, porque é o próprio Deus quem nos fala hoje. Não lhe vire as costas, não se volte contra a palavra de Deus, porque isso não ficará sem punição. Ouça, atente, renda-se à palavra de Deus e renda-se ao Filho de Deus. Segunda coisa, não só devemos ouvir a palavra do Filho de Deus e atentar para esta palavra, devemos crer e perseverar nesta fé exclusiva no Filho de Deus até o fim. Imagine comigo uma vítima de um naufrágio, precisando de socorro, prestes a desfalecer em alto mar, sendo socorrida por uma embarcação, por um bote salva-vidas. Imagine que a embarcação lança este bote para socorrer esta pessoa. De que adiantaria esta vítima agarrar-se ao bote e ser arrastada em direção à embarcação somente para largar a embarcação, largar o bote antes de ser içada do mar e levada a salvo para a embarcação? Esta pessoa estaria salva, sim ou não? Não! Ela precisaria o quê? Apegar-se a este bote salva-vidas até que ela fosse içada do mar e conduzida a salvo para a embarcação e então para a terra firme. De forma semelhante, de que adianta alguém confessar por algum tempo que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor e Salvador, somente para abrir mão da sua fé e da sua confiança nele, antes do término da sua jornada? Que diferença isso faria? Não faz. Porque somente são salvos e serão salvos, diz a Bíblia, os que creem e continuam crendo no Filho de Deus até o fim da sua jornada. Se o tempo permitisse, poderíamos ler mais da carta aos Hebreus, e ouviremos Hebreus fazendo este apelo também, lá no capítulo 10, dizendo em outras palavras: vocês creram? Que bom, creiam e perseverem nesta fé até o fim. Quer seja o cristão perseguido no extremo oriente ou no Oriente Próximo, quer seja o cristão perseguido no continente africano ou europeu, ou o cristão marginalizado pela sua fé em Jesus, na universidade, na escola, no trabalho, dentro da sua própria casa, só existe esperança de salvação para aqueles que creem e perseveram até o fim na sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, ouça-o, creia nele e, por fim, proclame-o. Pregue Jesus, proclame a Jesus, fale para os outros que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. Quer seja do púlpito desta igreja, quer seja da sua mesa de trabalho, quer seja da sua sala de estar, quer seja da sua escrivaninha, na escola ou na faculdade, quer seja da sua conta da rede social, pregue a Jesus, proclame a Jesus, fale para os outros sobre este Jesus, o Filho de Deus encarnado. Não fale sobre o Jesus terapêutico, esqueça o Jesus treinador, não fale sobre o Jesus paz e amor, não fale sobre o Jesus fazedor do bem, não pregue o Jesus revolucionário social e reformador político. Pregue este Jesus, o Jesus das Escrituras, o Jesus que foi constituído herdeiro de todas as coisas, o Jesus que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa,
o Jesus que é o resplendor da própria glória de Deus, o Jesus que é a expressão exata do seu ser, o Jesus que, sendo filho, veio ao mundo fazer a purificação dos meus pecados e dos seus pecados, morrendo por nós na cruz do Calvário, o Jesus que, tendo feito tudo isso, foi levado aos céus e assentou-se à direita da majestade, onde Ele reina agora em poder e glória. Pregue este Jesus e nenhum outro. Pregue Jesus, o Filho de Deus encarnado, o profeta final, único, definitivo do Senhor. O profeta de quem agora somos pequenos profetas, pequenos mensageiros, pequenos porta-vozes, pequenas testemunhas, enviadas pelo Espírito Santo para os nossos lares, vizinhanças, trabalhos, condomínios, cidades, para onde for, levados por Ele, para agora falar dEle, para que outros saibam dEle, pela sua graça, para a sua glória. Amém. Vamos orar. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque a palavra acerca do Teu Filho chegou até nós a ouvimos, e somente pela Tua graça e misericórdia passamos a compreendê-la. O Teu Santo Espírito um dia convenceu a muitos aqui de que Jesus Cristo é este Filho, Filho de Deus em carne, próprio Deus em carne, que veio até nós, tendo nos criado para nos redimir, para nos salvar, nos fazer seu povo, seus representantes, suas testemunhas aqui na terra. Perdoe-nos, Senhor, porque em muito ainda ficamos aquém desse chamado, em muito ainda deixamos de falar daquele de quem temos tanto para falar. Não faltam coisas para falar acerca do Teu Filho, a Tua palavra já nos revelou todas elas. Quem é este Filho? Quem é Jesus? O que Ele veio fazer nesta terra por nós e pela nossa salvação. Então, Senhor, tendo aberto os nossos olhos para enxergar e as nossas mentes para compreender, abre agora os nossos lábios para proclamar em alta voz que somente Jesus Cristo é o Filho de Deus em carne, que somente a salvação por meio dEle e em mais ninguém. Que possamos perseverar nesta fé, especialmente quando ela for provada e contestada neste mundo. Daqueles que ainda não creram, não se renderam a Ti, mas que não nos cansemos de falar. E os que aqui estão ouvindo, mas ainda não se renderam, que pelo Teu poder e pela Tua graça sejam convencidos, sejam conquistados, sejam atraídos a Ti pelo Evangelho. Tenham seus olhos desvendados, sua cegueira curada, seus corações convertidos das religiões, das tradições e filosofias vãs deste mundo, pensamentos meramente humanos, para confiarem e crerem na Tua verdade divina, santa, eterna e poderosa, a Tua palavra que se fez carne e habitou entre nós em Jesus Cristo, cheio de graça e verdade, a quem seja glória e louvor para todo sempre.